Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, sobre sua família, que Deus te abençoe. Aqui quem fala é Jaqueline Brito e eu gostaria de compartilhar com você uma palavra abençoada, uma palavra de vida. E a palavra está escrita no livro de Jó, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era homem sincero, reto e temente a Deus e desviava-se do mal. Que em meio às provações e lutas, você possa permanecer fiel a Deus até o fim. Na terra de Uz, existiu um homem chamado Jó, que fazia a diferença em sua geração pelo seu estilo de vida e testemunho de vida. Jó era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal, e constantemente buscava a presença de Deus em sua vida e por toda a sua casa. Jó edificava a sua vida, o seu lar, buscando a presença de Deus constantemente. Jó conhecia e se relacionava com o Deus verdadeiro. Jó santificava seus filhos, oferecendo holocaustos, segundo o número de todos eles. Jó tinha um estilo de vida que fazia a diferença na sua geração, na sua terra, na sua família. Jó buscava a presença de Deus e servia a Deus de todo o coração. Jó capítulo 1, versículo 5 diz assim: Sucedeu, pois, que tendo decorrido o turno de dias dos seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: Porventura pecaram meus filhos, e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. O estilo de vida de Jó, de comprometimento e dedicação a Deus, fez o próprio Deus testemunhar de Jó como seu servo. Jó capítulo 1, versículo 8 diz assim: E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Jó viveu na mesma época dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Estes foram amigos e servos de Deus, que andaram na presença de Deus, que invocavam a Deus, que seguiram na sua caminhada, fazendo tudo o que Deus falava em seus corações. Eles também passaram por lutas e provações, mas foram sustentados e amparados por Deus em meio às adversidades da vida. Gênesis, capítulo 48, versículo 15 diz assim: E abençoou a José e disse: O Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia. Ande na presença de Deus por toda a sua vida, pois é andando e fazendo a diferença em nossa geração, compartilhando a palavra de Deus, fazendo o bem, ajudando o seu próximo, buscando constantemente a presença do Senhor, obedecendo à vontade do Senhor para a nossa vida, que seremos perfeitos e sustentados por Deus para caminharmos firmes até o fim, fazendo a diferença em nossa geração. Em Gênesis, capítulo 17, versículo 1, diz assim: Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão
e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. A geração de Jó, de Abraão, de Isaque e Jacó foi a geração que fez a diferença nas famílias da terra. Foi a geração que andou com Deus. Foi a geração que obedeceu ao chamado de Deus para a sua vida. Gênesis capítulo 12, versículo 3 diz assim: E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora é a hora de olhar para o reino de Deus como prioridade em nossa vida. É hora de semearmos a semente da fé em cada coração. É hora de anunciarmos com clareza o Evangelho a todos. É hora de brilharmos a luz de Cristo cada vez mais em nossa geração. E muitas estrelas vão nascer e também brilharão a luz de Cristo em nossa geração e darão frutos para a glória de Deus. Em Gênesis, capítulo 15, versículo 5 diz assim: Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas se as pode contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. O amor de Jó por Deus, a sua dedicação e o seu estilo de vida como servo de Deus não o isentou de passar pelas mais duras provações. Jó teve sua fé provada ao máximo. Jó foi provado e aprovado por Deus. Jó perdeu seus bens materiais, seus filhos, sua saúde, mas Jó reagiu a todas as aflições com humildade e mansidão e continuou adorando a Deus. Jó capítulo 1, versículo 20 diz assim: Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. Em meio às lutas e provações da vida, que a sua atitude seja continuar adorando a Deus, seja continuar caminhando na verdade e aprendendo a palavra de Deus, seja continuar firme na sua fé em Deus, seja continuar crescendo no chamado de Deus para a sua vida. Continue buscando intimidade com Deus. Buscar a presença de Deus nos reveste das armaduras espirituais e nos ajuda a superar e vencer qualquer provação que temos passado. Efésios capítulo 6, versículo 13 diz assim: Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Continue bebendo da água da palavra de Deus e caminhando nos propósitos e projetos do Senhor. Deus vai te abençoar. Deus vai mudar a sua vida para melhor. Deus vai mudar a sua sorte e as promessas de Deus vão se realizar em sua vida, para a glória de Deus. Escolha buscar a Deus e adorá-lo, e certamente Deus te honrará. Jó em nenhum momento abriu a sua boca para murmurar, mas adorou e declarou: Bendito seja o nome do Senhor. Em meio às aflições, Jó não pecou com os seus lábios. Jó, capítulo 2, versículo 10 diz assim: Porém ele disse: Como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. Que em meio às provações, enfermidades, escassez,
perseguições, que possamos abrir a nossa boca para louvá-lo e adorá-lo, para bendizer, para anunciar a sua palavra, para interceder pelo nosso próximo. Que possamos continuar nos aproximando de Cristo em oração constante e perseverante, fazendo o nosso melhor no reino de Deus, louvando com cânticos de adoração. E Deus certamente mudará a sua vida para melhor, pois em Cristo somos mais que vencedores. Permanecendo firmes com Cristo, venceremos qualquer provação. No fim do teste da sua fé, no fim da provação, você estará com o coração incendiado pelos propósitos e projetos do Senhor. Você estará mais maduro, mais forte, mais experiente, mais sensível à voz do Espírito Santo. O grande propósito das provações é nos aperfeiçoar em fé, em amor, em comunhão com Deus e comunhão com o nosso próximo. É nos aperfeiçoar na palavra de Deus, buscando entendê-la, amá-la, pregá-la, vivê-la, nos aperfeiçoar no chamado e nos propósitos de Deus para a nossa vida. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 10 diz assim: O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Os amigos de Jó falaram que o sofrimento e pobreza de Jó eram um sinal de transgressão ou pecado. Os amigos de Jó falaram segundo o que tinham visto com os que praticavam a iniquidade e semeavam o mal. Segundo os amigos de Jó, um justo não passaria por tamanha dor e aflição. Jó, capítulo 4, versículo 8 e 9 diz assim: Segundo o que eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, seguem isso mesmo. Com o hálito de Deus perecem e com o sopro da sua ira se consomem. A nossa fidelidade a Deus não é garantia de que não passaremos por aflições, dores e sofrimentos nesta vida. Jesus Cristo nos ensinou que as adversidades e provações poderão acontecer aos seus servos fiéis, mas Jesus Cristo também nos garante o livramento de todas as aflições e perseguições que passarmos nessa vida. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 11 e 12 diz assim: As perseguições e sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, quanta perseguição suportei. Mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Deus vai te trazer resposta de vitória. Deus move céu e terra para te abençoar, te livrar, te guardar e vai te responder. É o Senhor Jesus Cristo que te dá ânimo, força, paz para você vencer qualquer provação que você tem passado. Invoque a Deus em meio à provação. Deus pode resolver qualquer dificuldade ou provação que você tem passado. Confie no cuidado de Deus para com sua vida. Invoque a Deus enquanto você viver. Ande com Deus. Passe tempo com Deus. Agrade a Deus. Caminhe em direção à vontade de Deus para a sua vida, que Deus vai te responder. Não temas, Deus é contigo.
Olhe para Cristo, pois é do Senhor que vem o seu socorro. Confie em Deus que essa aflição que você tem passado nunca mais vai te afligir, para a glória de Deus. Em Êxodo capítulo 14, versículo 13, diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estais quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor está no controle em todo o tempo da sua vida. Estamos guardados e protegidos por Deus. Por isso temos paz e tranquilidade, mesmo em meio às provações, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. Temos vivido tempos que muitos têm tido a sua fé provada, e é tempo de regarmos a terra com a palavra de Deus, de regarmos o amor, a fé, a compaixão. É também tempo de fazermos a diferença em nossa geração. É tempo de permanecermos firmes nos propósitos e projetos que o Senhor tem posto em nosso coração para fazer. E muitos serão ressuscitados, reanimados, restaurados e estarão de pé na presença de Deus. Jesus Cristo breve vem buscar o seu povo fiel, que possamos ser rápidos como relâmpagos, produzindo luz intensa, anunciando o Evangelho de norte a sul, de leste a oeste. Em Mateus capítulo 24, versículo 27, diz assim: Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. É tempo de obedecermos ao chamado de Deus, que tem nos chamado a fazer a diferença em nossa geração e sair para fora, como Igreja do Senhor Jesus Cristo, anunciando o Evangelho aos que estão longe do caminho de Jesus Cristo. Que você possa dizer: Eis-me aqui, envia-me a mim. Jó, capítulo 38, versículo 35, diz assim: Ou ordenarás aos raios que saiam e te digam: Eis-nos aqui. Jó permaneceu fiel, pois estava alicerçado profundamente na rocha que é Jesus Cristo. Vieram tempestades sobre Jó e sobre a sua casa, mas Deus, o amor dele pelo Senhor, sua humildade, sua mansidão, sua fidelidade e a sua fé o sustentaram em meio às tempestades e aos momentos difíceis. A casa de Jó permaneceu de pé em meio às perdas, escassez e lutas. Em meio às provações que vêm sobre justos e injustos, somente a rocha que é Jesus Cristo poderá manter a sua casa de pé. Mateus capítulo 7, versículo 24 a 25 diz assim: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. O cativeiro de Jó virou quando ele orava pelos seus amigos, e o Senhor abençoou a Jó em dobro de tudo quanto antes possuía. Jó morreu velho e farto de dias e viu o Senhor Jesus Cristo com seus olhos. Jó nasceu, viveu, sofreu, superou, venceu
e foi para a eternidade estar com Jesus Cristo. Vai valer a pena. Permaneça fiel até o fim. Jó capítulo 42, versículo 17 diz assim: Então morreu Jó, velho e farto de dias. Vamos orar? Senhor Jesus, ajuda-nos a sermos cartas vivas, brilhando a Tua glória, Senhor, em meio a esse mundo de trevas, que possamos fazer a diferença na nossa geração, amando a Tua palavra, compartilhando a Tua palavra, amando o nosso próximo sinceramente, que em meio às provações que possamos confiar, Senhor, no Teu cuidado para com a nossa vida, para com a nossa casa, que possamos permanecer sendo bênção em Tuas mãos, Senhor, pois queremos fazer a diferença na nossa geração e permanecer, Senhor, sendo fiel a Ti até o fim, Senhor, pois estamos alicerçados na rocha que é Jesus Cristo, e o Senhor segura a nossa vida, segura a nossa casa, segura a nossa família, para que em meio às lutas e provações possamos permanecer firmes com o Senhor até o fim, fazendo a diferença na nossa geração. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe.